O módulo de produção é destinado a você, gestor, manipulador ou operador de laboratório, que deseja ter o controle das suas produções. Para acessar ele, vamos precisar ir em Produção, Ordem de Produção. Nessa tela, vamos ter o histórico de todas as produções realizadas em nossa farmácia. Aqui encontraremos o ano da nossa ordem de produção, o número dela, o nome do nosso cliente, a data de emissão, hora, a venda a qual está vinculado e o número da fórmula. E por último, teremos o status dela, se encontra em produção ou se ela se encontra concluída. Como funciona o processo e o workflow de estoque? Diferente da parte de venda, a baixa do estoque ocorre no momento em que a venda é realizada. Na parte de ordem de produção, temos uma etapa intermediária, em que, após a realização da venda, ela entra para o nosso laboratório, no qual irá produzir e, ao final desse processo de produção, o operador de laboratório deve fazer o que é conhecido como conclusão de ordem de produção. Mediante esse processo de conclusão é que o estoque é dado à baixa. Para fazer o processo de conclusão de ordem de produção é bem simples. Basta vir aqui, neste botãozinho, efetuar conclusão de ordem de manipulação. Nele, vamos colocar o período que desejamos fazer a conclusão. Vou dar um exemplo aqui desse período. Ele me trouxe essas ordens de produção para fazer a conclusão. Ele já marca a coluna concluir que sim. Ou eu posso também definir por um número específico de ordem de produção. Exemplo, a 44215. Vou pesquisar e ele vai trazer para a gente somente a ordem de produção com essa numeração. Ok? Depois de selecionado e definido o que será feita a conclusão, só clicar nesse botãozinho ou pressionar o Enter. Ele automaticamente vai fazer a conclusão dessa ordem de produção e vai fazer a baixa automática das quantidades no estoque. Então, ainda dentro dessa tela aqui, temos alguns itens como fazer o filtro por mais dias, pesquisar uma ordem pelo número dela, pelo nome do cliente, por uma fórmula padrão, pelo número de NR ou registro ou pelo número da venda. Podemos fazer a visualização, podemos também definir através desse ícone quais são as funções no laboratório em cima dessa ordem de produção. Vamos poder definir quem será a pessoa responsável por fazer a pesagem, a manipulação, a rotulagem, a conferência e, por último, a análise. Podemos também incluir uma ordem de manipulação, seja ela pelo número de venda ou através de uma fórmula padrão, seja ela para produzir um produto de uso interno, como por exemplo uma diluição, ou para produzir um produto que é chamado de produto acabado, que serve para transformar a produção em um produto final. Um exemplo, um filtro solar, em que ele vai ser vendido no balcão como se fosse um produto de revenda comum. Podemos fazer a alteração da nossa ordem de produção e dentro dela vamos poder definir também, a gente pode também fazer a alteração do nosso lote que está sendo usado na ordem. Ok? Podemos também trocar a quantidade de cápsulas que será usada, qual será o lote que vai ser usado, qual será o pote, bem como a quantidade, e também podemos incluir algumas informações para o laboratório poder anexar essa observação junto a essa ordem de produção. Temos ainda na aba observação, uma observação com um espaço um pouco maior, diferente do que ocorre aqui, em que aqui é uma observação simples. Sempre que há alteração, ele pergunta se a gente deseja reimprimir essa ordem de produção. Podemos também fazer a exclusão dela, o processo de conclusão, como vimos anteriormente, o processo de cancelar a conclusão de ordem e alterar o status da ordem caso ela tenha ficado pendente durante o processo de conclusão, e a impressão da ordem.